Uma boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja conosco. Meus irmãos, dando sequência ao estudo que nós estamos realizando sobre várias dependências que nós criamos nas nossas vidas, hoje nós vamos falar sobre as drogas ilícitas. Ilícitas no sentido que são consideradas pela nossa legislação, pela nossa lei, ilegais. Mas antes de começar, eu gostaria de abrir um parêntese no sentido de que, quando Ana fez a prece, ela fala sobre os encarnados e os desencarnados. E nós precisamos ter sempre em nossas mentes que uma reunião como essa, ou qualquer reunião pública que se estabeleça, a quantidade de irmãos que vêm até essa reunião desencarnados para participarem é enorme, visto que quando nós desencarnamos e passamos para o mundo espiritual, continuamos sendo esse espírito equilibrado ou desequilibrado do outro lado. E, consequentemente, também somos convidados a participarmos de reuniões como esta para nos orientarmos, para nos esclarecermos sobre isso. E aí muitos perguntariam, então existem dependentes químicos no plano espiritual? Existem espíritos dependentes de substâncias que nós utilizamos aqui, como o álcool, o tabaco, a cocaína, o crack, a maconha? Sim. Sim, porque somos os espíritos que estamos do outro lado, que por mau uso do nosso livre-arbítrio desencarnamos, submissos a uma substância, a uma droga, a uma condição, e permanecemos no mundo espiritual dependentes dessas substâncias, ávidos dessas substâncias e, consequentemente, escravos dela. E buscamos justamente aqui na Terra, com contato com o encarnado, a presença dessa substância. Daí a importância de nós, enquanto estamos aqui encarnados, vigiarmos, como Jesus nos colocou, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e, consequentemente, os nossos atos, porque isso vai determinar uma saúde espiritual ou um desequilíbrio ou um adoecimento. E a nossa sociedade vive uma situação de adoecimento coletivo. A gente enxerga hoje uma humanidade doente, desequilibrada, desesperada, buscando soluções imediatas para as próprias angústias, para os próprios sofrimentos. Queremos soluções já, que elas aconteçam de forma imediata. Eu não tenho paciência para aguardar, eu não tenho paciência para esperar, eu não tenho estrutura para suportar a prova ou a expiação que é me colocado na minha existência. Por isso, eu opto por utilizar uma bengala, e essa bengala pode ser uma substância como essa. Se nós formos falar de algumas delas, nós não vamos falar de todas, porque são muitas, vamos falar das principais, dado a dimensão e a importância que elas têm dentro da nossa sociedade, nós vamos ter só uma noção. A Organização Mundial de Saúde nos fala há alguns anos que nós temos em torno de mais de 20 milhões de pessoas que usam cocaína e crack. Maconha, em torno de 200 milhões ou mais de pessoas que utilizam anualmente. E mais ainda, a gente verifica que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão cada vez mais utilizando, iniciando muito precocemente o uso dessas substâncias e se afastando do local importante que é a escola, que é a educação, que é o local onde vai receber os primeiros tijolinhos da construção do seu caráter, da sua moral.
Então nós estamos assistindo o jovem, que na verdade em corpo é um jovem, mas é um espírito que está ainda iniciando sua evolução e precisa de ajuda, precisa de apoio para seguir adiante neste processo. Por isso é tão importante a escola, por isso é tão importante a família, por isso que é tão importante os bons exemplos. Porque a facilidade que hoje se tem, e vocês vão ver como essa facilidade, como o ser humano vai transformando as substâncias para que elas se transformem em coisas mais fáceis de serem utilizadas e mais baratas, mas inconsequentemente elas se transformam também em substâncias mais tóxicas, mais agressivas. Se a gente for olhar a evolução do uso da cocaína, a gente historicamente sabe que a cocaína é uma planta que sempre existiu nos Andes, nas Américas, utilizados por povos primitivos. Esses povos primitivos se utilizavam da coca, da planta, mascavam essa planta, tomavam chá dela. Para quê? Em altas atitudes, como você tem nos países andinos, no Peru, você tem altas atitudes onde é rarefeito o oxigênio, o ar, né? Tem pouco oxigênio, é muito frio. Então, para eles encontrarem energia, eles mascavam a planta, que é a coca. Só que nós, culturalmente, vamos ver que eles acreditavam que mascar essa coca era uma coisa divina, que eles tinham recebido essa planta dos deuses e que aquilo veio para ajudar eles. Quando você masca uma planta como a coca, e você tem que mascar muito, você consegue absorver em torno de 0,5 a 1% da cocaína que tem ali dentro. 0 a 1%. Então nunca se chegou a esses povos a efeitos como nós temos na atualidade. Eles ganhavam o quê? Mais energia, mais disposição, mais ânimo para trabalhar, porque aquilo dava calor no corpo, é termogênico, energia, e eles conseguiam subir, descer, plantar, trabalhar na agricultura, tomar conta dos animais, e eles acreditavam que isso aí, na verdade, era um dom fornecido pelos deuses. E aí, historicamente, você vai vendo que a cocaína, e muitos não sabem disso, a cocaína ela vai sendo utilizada por várias gerações, sem nenhuma proibição. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele tem monografias sobre a cocaína. A cocaína no tempo dele era usada por todos. Era usada pelos médicos, era permitido o uso da cocaína. As pessoas usavam. Se vocês forem ver na história, vocês ficam até surpresos. Existia um vinho, o vinho Mariani, e que era divulgado pelo Papa Leão, naquela época. Pensei, nossa, sim. E tinha cocaína ali dentro. Porque naquele tempo a cocaína era colocada numa quantidade pequena e dava ânimo, dava disposição, jogava as pessoas para frente, dava energia, e aquilo se disseminou. Se vocês olharem na história, vocês vão ver o uso. Num determinado momento, historicamente falando, o homem vai e resolve então purificar a planta. Aí de 0 a 1%, você atinge 100% de pureza da cocaína. Aí a gente entra numa faixa extremamente dolorosa da humanidade, que aí o ser humano passa a se utilizar de uma substância numa dosagem absurdamente elevada, com consequências extremamente difíceis e ruins para o corpo de qualquer um de nós. Evolutivamente, a gente já sabe, depois da cocaína, você já tem os subprodutos, o crack e o ox. Muitas pessoas podem não conhecer o ox. Mas o que é isso? São subprodutos da cocaína. Afinal de contas, a cocaína é cara para você pagar. A cocaína você cheira, traz problemas nasais. Muitos injetavam. Consequentemente, em um determinado momento, na década de 80, aumentou os casos de HIV, de AIDS. As pessoas passaram a não utilizar tanto. E aí se inventou um subproduto. Você coloca um pouco de água, de bicarbonato, de acetona, e aí você faz uma pedra, que é o crack. E quando você fuma, aquilo libera a substância.
só que aquilo está misturado com outras. O oxi é pior ainda, é um subproduto também da cocaína, mas ele leva querosene, gasolina na sua composição. Então, quando você fuma aquela substância, você não está só fumando aquela cocaína que você espera os efeitos que ela pode trazer para você, mas você está trazendo também elevadas substâncias tóxicas para o seu organismo. A gente falou da outra vez que a nicotina ela atinge o nosso cérebro num prazo de num tempo de 6 a 10 segundos, ela chega até o cérebro e faz o efeito dela, o efeito naquele sistema chamado de recompensa, em que libera uma substância chamada de dopamina e que você tem o prazer, a satisfação de você fumar. Qualquer substância dessas que eu estou falando também tem o mesmo movimento. Você fuma o crack, você fuma o ox, você injeta cocaína, você cheira cocaína e é ativado o mesmo sistema de recompensa e você tem aquela liberação da dopamina e o prazer, a satisfação. Só que isso aí, como a gente sabe, vai, como eu já expliquei a vocês, levando a um sistema chamado de tolerância. O cérebro, ele se acostuma com aquelas dosagens e você vai precisando de dosagens cada vez maiores para obter o mesmo efeito inicial. Por que eu busquei essa substância? Não é igual ao que acontecia com os índios lá, andinos, não era para aquela finalidade. Eu busco por outras finalidades. O ser humano atualmente atravessa uma fase de um vazio existencial muito grande, uma solidão, um buraco dentro de si enorme e que leva ao ser o quê? Ao desespero. Há um desespero enorme. Como o irmão Osmar leu aqui, para a gente conseguir determinadas coisas, a gente tem que fazer por onde? E fazer por onde significa nos esforçarmos para isso. Precisamos nos disciplinar para atingirmos determinados objetivos. Mas diante das nossas provas, diante das nossas dificuldades, diante dos problemas que são colocados diante das nossas vidas, para nos ajudarem a crescer, e justamente são as chaves para que nós possamos abrir a porta da evolução, a gente não quer fazer esse caminho. A gente quer um caminho mais simples, entre aspas, que é anestesiar por completo o que a gente sente. Se eu estou angustiado, se eu estou ansioso, se eu fiquei triste com alguma coisa, se eu me decepcionei, se eu me frustrei diante de alguma coisa que eu não consegui, não conquistei, e as frustrações nessa existência são muitas. Todos nós passamos por frustrações e passaremos por decepções. Por quê? Porque não somos perfeitos. Precisamos aceitar que somos ainda iniciantes nesse processo e que vamos errar muito e que vamos nos frustrar diante dos nossos erros, mas só vamos conseguir adiante se nos esforçarmos, se repetirmos a lição, se olharmos para aquilo dizendo assim: errei agora, não está bom, mas eu vou buscar melhorar isso e novamente investir na repetição daquele ensinamento, daquela prova, daquilo que não foi colocado. Mas não, nós queremos uma coisa imediata, que nem a criança, não é? A criança, ela faz aquela birra, ela joga no chão, ela grita, ela esperneia, que ela quer, e aí tem hora que o pai e a mãe dizem assim: não pode, isso aqui você não vai ter, você não vai comer, eu não vou comprar para você. Por quê? Não vai fazer bem. Mas a criança está lá esperneando e você diz: não vou te dar, não vou comprar, pode levantar daí. Ou seja, aquilo é ruim que o pai ou a mãe está fazendo? Não, ele está educando o filho de que a atitude ou o que ele está querendo não vai ser benéfico para ele naquele momento. É como nós, a gente esperneia diante da prova que Deus nos coloca, a gente grita, a gente berra, a gente diz que não merece aquilo, que aquilo está demais, que houve algum erro, alguma coisa aconteceu que é raro na minha encarnação. Meu planejamento reencarnatório não era esse, afinal de contas é muito sofrimento para mim,
essa família que eu tenho, o pai que eu tenho, a mãe, nossa, o marido então é uma pessoa muito difícil de se lidar, deve ter alguma coisa errada. Aí falamos um monte de besteiras sobre isso, sem perceber a beleza do ensinamento que está diante de nós. A família colocada por Deus diante de nós é para que nós possamos nos utilizar daquele cenário para o nosso aprendizado. Aí não, diante da dificuldade, diante da frustração, diante da decepção, diante de um fracasso que é temporário, nada é definitivo, não suporto. Me lanço então ao uso de uma substância recreativa. Afinal de contas, qual é o problema de eu fumar uma maconha, de eu cheirar um pouquinho de cocaína, fumar um crack, talvez um ox, porque sai mais barato? Qual é o problema disso? O êxtase. Qual é o problema? Eu vou para uma festa, eu vou tomar um docinho, tá? Para quem não sabe, o docinho são alucinógenos, tá? Comprimidos que nos causam alucinação. Tudo para quê? Para que eu saia de uma realidade, para que eu me afaste do contato com a minha existência, porque é isso que as substâncias fazem, ela me afasta da existência e temporariamente me dá uma sensação de quê? De estar fora de mim, ser outra pessoa. Se eu cheiro uma cocaína num primeiro momento, eu tenho sensação de quê? De euforia. Ela estimula áreas cerebrais, e isso é uma coisa muito séria, estimula áreas cerebrais primitivas, tá? Não é o córtex cerebral mais desenvolvido, é o córtex cerebral mais primitivo. Consequentemente, estimula áreas que são instintivas e que não têm um controle por conta do córtex que vai modulando o quê? Comportamento da gente. Então, quando a pessoa está sob a ação de uma substância dessa, a gente sabe disso. Ela tem controle sobre o que ela fala, o que ela diz, as atitudes dela? Ela não tem. Ela não tem mais. Porque o córtex, que representa aquele, vamos dizer assim, vamos fazer uma comparação. O pai, que vai dizer, meu filho, ó, mãe, isso aqui não está certo. Não. Isso aí está demais, evita isso. A atenção que você está fazendo, acabou. Esse tipo de contenção acabou. E aí prevalece a área primitiva, que aí a gente sabe que o que pode acontecer aí não tem muito controle. A pessoa fica eufórica, fica excitada, impulsiva, falante, vai dando o que? Mais desinibição à pessoa quando ela se utiliza daquilo, no caso da cocaína e dessas outras substâncias. Mas à medida que o tempo vai passando, essa euforia, essa desinibição, isso vai se perdendo. A pessoa passa a utilizar a droga não mais para ter esse efeito, porque ele não vem mais. Ela utiliza a droga para não sentir o mal-estar da abstinência, que é horrível, que é uma sensação muito desagradável, a abstinência dessas substâncias. E com o passar do tempo, o que a gente vai tendo são pessoas que vão danificando de uma forma muito séria, muito grave, o quê? O cérebro. O cérebro vai sendo danificado. Aí vocês imaginem o seguinte, vamos lá, o jovem, a gente sabe que o cérebro, ele tem um determinado desenvolvimento, mais ou menos até 20, 22 anos, de algumas funções cognitivas importantes, que quais sejam tomadas de decisão, planejamento, organização. Isso vai acontecendo na adolescência. O cérebro vai amadurecendo durante esse período para executar essas funções. Se eu entro com uma droga psicoativa nesse momento e que danifica o cérebro, o que vai acontecer? O jovem não vai desenvolver isso. Vai danificar o cérebro ali, vai causar um problema sério naquele instante. Tem vários usuários dessas substâncias que muitas vezes eles viram para vocês e dizem assim, poxa, eu tive uma ideia de fazer uma coisa muito boa, muito legal, olha só, eu pensei nisso, aí diz o que vai fazer. Tá, mas aí como é que você vai fazer? Pois é, aquilo não vai adiante.
E a pessoa não consegue desdobrar o que ele está pensando numa ação, numa execução, porque aquela função foi lesada, foi atingida. É grave isso. E muitas vezes são lesões que se transformam irreversíveis. Repara numa coisa, isso nós estamos falando a nível físico e a nível espiritual, como nós já comentamos. O impacto que isso aí vai ter sobre o meu perispírito, sobre o meu corpo espiritual, porque tudo aquilo que eu determino de bom ou de ruim sobre o meu corpo físico, isso vai ter uma repercussão dinâmica, porque é energia, no meu perispírito. E ele sofre com isso, ele se desarmoniza com isso, ele se desequilibra e ele também adoece. E eu vou determinando um adoecimento periespiritual. E aí o número de jovens que vão ficando nesse estado é alarmante. É triste de ver o jovem caminhando para isso daí, se afastando das escolas, se afastando da família, afastando desse contato consigo mesmo e com sua essência, e se afastando dessa forma do Criador. Porque no momento em que a gente opta por este caminho, a gente está rompendo com o Criador. Nós estamos rompendo com aquele que nos criou para sermos seres perfeitos. Nós estamos destruindo. É que nem um pai ou uma mãe ver o filho fazer uma coisa dessa. É uma dor muito grande, é um sofrimento muito grande dentro de si, perceber o filho caminhando para aquilo dali e vendo que aquilo foge das mãos, do controle, porque essas substâncias elas são altamente potentes para dominarem o nosso cérebro. E aí repara, se a nível de encarnados eu tenho esse efeito, e se eu desencarno, por exemplo, um jovem de 21 anos faz uma overdose de uma droga dessa e desencarna precocemente, ele vai para o mundo espiritual como o quê? Um dependente químico, que cometeu um suicídio. Mas ele continua sendo um dependente da cocaína, ávido dessa substância. Consequentemente, ele busca isso entre os encarnados. E nessa sintonia, ele vai estimular quem? Aqueles que são dependentes e que já estão encarnados. Olha o momento de sintonia nesse instante aí. Agora, isso é uma coisa que pode ser revertida? Sim. Se a gente for buscar no Livro dos Espíritos, isso aqui é um pequeno livro, que eu vou fazer um parêntese aqui, chamado Apoio Fraterno, auxiliando almas a vencer a dependência química. Isso aqui são de um grupo espírita do Sul, em que eles têm vários grupos de apoio fraterno aos dependentes. É um trabalho muito bonito, que eles fazem lá e que eles estendem para as outras casas espíritas também, que quiserem organizar esse tipo de trabalho no sentido de auxiliar o próximo. E aqui a gente vê uma questão que está no Livro dos Espíritos, a questão 645, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Kardec lá atrás já perguntava isso, século XIX. É irresistível esse arrastamento ao vício? E os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então veja, a gente pode ser arrastado pela nossa dependência, a gente pode ser arrastado por esse vício, mas a gente não pode considerá-lo como sendo irresistível. Tem como a gente resistir a isso aí, tem como a gente combater esse tipo de situação e poder auxiliar. Eu não sei se vocês sabem, durante muito tempo, em relação
a questão dos usuários de substâncias ilícitas, havia uma determinação que você não poderia obrigar a pessoa a ser internada em um local para tratamento, né? A legislação, depois de muito tempo, entendeu que quando essa pessoa se utiliza de drogas, que essas drogas estão fazendo mal a ela, a vida dela e, consequentemente, também a vida do outro, o juiz pode determinar uma internação compulsória, ou seja, ele vai ser internado sem a própria vontade para tratamento. Tá? Então isso mudou nesse parâmetro. Por quê? Eu não sei se alguma pessoa aqui já passou por essa situação, ou já viveu essa situação, ou soube de alguém. O desespero que é de uma mãe ou de um pai diante de um filho nessa situação, e pedir ajuda e você não poder fazer nada, porque você não podia obrigar, você não pode, você não pode, você não pode, e vendo um filho se acabar e literalmente desencarnar diante daquela circunstância. Não digo isso que vai resolver muitos casos, que a gente sabe que muitos não se resolvem desse jeito, mas eu posso dizer a vocês que já tive vários casos que tiveram um caminho muito bom. Tá? Inicialmente é uma coisa um pouco, parece agressiva e brutal, de você pegar força, internar, mas eu hoje tenho várias pessoas que passaram por isso e estão limpas, estão bem, e que agradecem que foi feito aquilo naquele determinado momento. Tá? Então, a gente chega em momentos extremamente difíceis da nossa existência, em que nós também optamos por caminhos difíceis e que precisam também de atitudes que são complexas de serem realizadas. Não são fáceis as tomadas de decisão em relação a isso aí, mas a gente sabe que diante desse descontrole, a gente já viu várias vezes na mídia, jovens matando avós, mães, parentes, no momento da abstinência para conseguir um dinheiro, vender uma televisão, vender alguma coisa para conseguir o dinheiro, para poder comprar a droga, para poder utilizar, e depois que utiliza, sai da abstinência, volta para casa, aí toma consciência de que matou a avó, a mãe, o parente. Ou seja, uma coisa extremamente perturbadora, esse estado que nós chegamos, que podemos chegar, por utilizarmos essas substâncias. Nós não somos e não estamos ainda num estágio evolutivo que a gente esteja imune a isso. Por isso, a gente tem que ter atenção na proximidade dessas substâncias, no contato com essas substâncias, com a utilização dessas substâncias. A questão de experimentar é complexa. Nós não sabemos o grau de desequilíbrio que a pessoa, não, só vou experimentar, só experimentei. Nesta é que muitas vezes a gente embarca num caminho sem volta. Por isso é que em todos os grupos de apoio, o que se diz? Não dê o primeiro trago, não dê a primeira cheirada, não dê a primeira injetada, não dê a primeira fumada, porque se você der a primeira fumada, o primeiro gole, que você já está limpo, acabou. Você reinicia todo aquele processo, porque não estamos equilibrados suficientemente, estamos nos afastando daquilo que pode nos causar um desequilíbrio maior, mas nós não estamos seguros o suficiente. A gente tem que se afastar mesmo daquela situação, não adianta. É como relacionamentos, a pessoa se separou. Aí, às vezes, eu vejo determinadas pessoas, às vezes um jovem falando, aqui, meu ex-namorado, minha ex-namorada, não sei mais o que, e vai e procura as redes sociais, eu falo, vem cá, vocês, para que você está fazendo isso? Para que você está buscando essa pessoa? Você já não terminou? Já, mas eu estou aqui, para quê? Repara, é uma dependência, fica um sofrimento, fica ali alimentando uma dor, uma angústia, se martirizando com aquilo ali, para que isso? Mas a gente é assim. Mesma coisa quando você volta e fica dependente das substâncias, você volta a ela, você se martiriza com ela, como se aquilo ali fosse solucionar, mas não soluciona. Você cheira, você fuma, você aplica,
naquela hora você sai fora, você se anestesia, aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento, aquela ferida, ela temporariamente, ela acalma dentro do teu peito. Mas, assim que passa o efeito, nossa, é um turbilhão de dores que vem dentro da pessoa, que é algo dantesco de acontecer. A pessoa em abstinência, ela realmente, ela perde completamente o controle. E veja bem, nós estamos falando de uma pessoa que está usando, já está danificando o cérebro e já não tem um cérebro normal. Então, quando ela entra em abstinência, ela tem um comportamento que é o quê? Completamente desestruturado. É diferente da gente que não utiliza, você passar uma situação difícil na sua vida, se desesperar, chorar, diante de uma situação que você não sabe o que fazer, mas se pessoas se aproximarem de você e te auxiliarem naquele momento, te derem um apoio, consolo, você vai se acalmando, porque o seu cérebro está íntegro, está intacto, então você consegue aceitar aquela ajuda. Na hora que eu tenho um cérebro danificado, o cérebro ele está em curto, não tem mais os neurônios nos lugares que tem que estar. Então as pessoas falam, elas dizem, mas a pessoa não consegue mais raciocinar. E aí ela tem atitudes absurdas que você não consegue conter, simplesmente falando, tentando convencer a pessoa de alguma coisa. Porque ela se encontra num estado tal de desequilíbrio que isso aí faz com que a pessoa não tenha controle sobre si mesma. Repara, a gente falou da cocaína, falamos do crack, falamos do oxi. E eu posso dizer para vocês que esses subprodutos, tanto o crack como o oxi, eles são mais tóxicos no sentido do nosso corpo. Então, cada vez mais, repara, nós vamos encontrando caminhos de mais dor e de mais sofrimento. Essas substâncias, quando você fuma, ela chega também ao seu cérebro em cerca de 8 segundos. Só que são substâncias tão tóxicas, você vê, o óxido mistura com querosene, mistura com gasolina, cal, você pinta, e a pasta base da cocaína. Você faz uma mistura e forma uma pedra e você fuma. Aquilo quando entra dentro de você não pode fazer bem nenhum. E aí você vai ter um problema renal rapidamente, problemas pulmonares rapidamente, problemas cerebrais, cardiovasculares, que são... Tanto que as pessoas que utilizam essas substâncias, elas vivem pouco tempo. Se vocês observarem, é um caminho rápido, que elas caminham logo para a desencarnação. E essas substâncias vêm sendo utilizadas cada vez mais e mais, porque elas são baratas e dão um efeito muito também rápido dentro da pessoa. Então acalma logo a dor e o sofrimento que você esteja sentindo. Porque isso que nós fazemos hoje aqui, de virmos a essa reunião para nós pararmos, ouvirmos, refletirmos sobre a nossa existência, ponderarmos sobre o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, se esse caminho está bom, se esse caminho não está bom, se eu estou agindo bem com o próximo, se eu não estou agindo bem com o próximo, isso é trabalhoso. Isso demanda empenho, demanda esforço de cada um nesse sentido. É muito mais fácil eu chegar, eu beber, eu fumar, eu cheirar, porque aí, pelo menos, eu esqueço temporariamente dessas coisas, mas não estou resolvendo nada. Eu só estou efetivamente empurrando com a barriga tudo isso. Outra substância que é muito utilizada é a maconha. Como eu falei, os usuários de maconha são uma quantidade muito maior da maconha. E a maconha, se a gente for ver, ela já não vem aqui da região andina, ela já vem lá do Oriente. E já era usada por povos muito antigos, também para rituais. E a maconha, durante muito tempo, ela foi sempre vista, como uma coisa, assim, boba. Até muitos diziam assim para mim, não, o cigarro é pior que a maconha é tranquilo, você fuma uma maconha, você fica relaxado, calmo, tranquilo, você fica em paz, não é só um relax da minha vida, não é mais nada não, é só para sair desse estresse.
E a maconha já foi utilizada também por vários povos, várias sociedades, era totalmente permitido a utilização de maconha. Alguns países na Europa permitem o uso, né? As pessoas sabem, Amsterdã é uma cidade que você tem acesso à maconha facilmente, você tem bolo de maconha, você fuma maconha, você sai com maconha daqui, vai para lá, permitido totalmente aquilo. E alguns países desses, eles começaram a fazer um estudo daqueles que fumavam maconha numa determinada quantidade, jovens, e acompanharam durante 30, 40 anos. Então, o jovem de 20, depois já tinha 50, 60 anos, eles queriam saber se realmente a maconha não tinha nenhum efeito deletério, né, especificamente sobre o cérebro, se ela causaria algum problema a longo prazo. E, para surpresa, a prevalência de demência era muito maior nos usuários de maconha. Com 50, 60, 70 anos, as pessoas que fumavam maconha tinham muito mais demência do que aqueles que não fumavam. Aí, o sistema de saúde lá começou a prestar atenção nisso e colocar um alerta no sentido de que faz mal. Faz mal. E a gente sabe que faz. Não tem como. É uma substância também que traz dentro dela uma série de substâncias nocivas. Mas aí você pode dizer, não, Milton, mas tem também o canabidiol, que a gente sabe que é utilizado na medicina como uma substância para vários tratamentos, como principalmente a epilepsia. O canabidiol é uma substância que já é trabalhada na indústria farmacêutica que ajuda a combater as crises convulsivas. Verdade, como a gente tem várias substâncias na natureza, Deus, afinal de contas, nos deu, né, a natureza para que nós pudéssemos utilizar essa natureza da melhor forma. Então nós temos vários venenos que se transformam em remédios. Nós temos veneno de cobra, que é um remédio para baixar a pressão. Tem pessoas que tomam enalapril. Enalapril é uma substância que vem de veneno de cobra. Você não mata mais a cobra para fazer a substância porque ela já é sintética, você faz no laboratório. Mas quem descobriu foi um brasileiro, que é aquela substância que tem no veneno da cobra, baixa a pressão. Ele foi lá, isolou aquela substância e fez uma substância e viu, e isso aqui baixa a pressão. Que a cobra, na hora que ela pica, ela injeta o veneno, e ao injetar o veneno, faz uma queda da pressão da presa. A presa amolece. E aí a cobra começa a fazer uma das coisas que é a digestão dela, com a queda da pressão, sangramento, imobilização, paralisação. Então você retira de um veneno o remédio. Então, lógico que a maconha tem substâncias, é lógico que a cocaína tem substâncias benéficas, mas você tem que isolar daquilo dali as substâncias que são o quê? Benéficas, terapêuticas. Você não vai retirar dali as substâncias que vão te causar mal. A gente sabe disso. Até para cozinhar, quem cozinha, eu não sei cozinhar, eu cozinho. Digo que eu não cozinho mesmo, que eu não sei fazer nada, né? Então é melhor falar que eu cozinho alguma coisa. Mas quem cozinha sabe que se você usar determinadas partes de uma carne, determinadas partes de um alimento, o que vai acontecer? Fica amargo, não fica bom, não é? É um vegetal. Por quê? Porque não é para usar aquela parte, você tem que usar determinadas porções daquilo. Mesma coisa são as substâncias que existem na natureza, seja mineral, vegetal, animal. A gente retira aquilo que é bom, aquilo que é terapêutico, aquilo que nos serve para a nossa saúde. Só que nós, seres humanos, a gente, pelo grau de evolução, pelas nossas perturbações, pelas nossas más tendências, a gente acaba fazendo essas confusões e cada vez se causando mais problemas. Porque vejam, meus irmãos, na hora que a gente entra por esse caminho, e aí eu fico muito preocupado hoje com o jovem. A gente fica muito preocupado com o jovem que deixa de ir para a escola, o aluno que não frequenta mais a escola e se envolve com as drogas. Poderia estar dentro de uma sala de aula, estudando, aprendendo, evoluindo ali dentro, liberando a criatividade, e aí está se utilizando dessas substâncias e está retardando todo o seu processo evolutivo. E imagine o tempo que vai levar para corrigir este caminho. Quando a gente entra num caminho desse,
Depois, para você voltar e nas próximas encarnações você refazer isso, é demorado. Como a gente falou em relação ao cigarro, você fica no seu perispírito impregnado o desequilíbrio. Então eu vou para o mundo espiritual como um dependente químico de cocaína, com a perturbação que eu leve, um dependente de crack, de oxi, e aí levo toda aquela perturbação, todo aquele dano cerebral que eu causei, o meu perispírito na área cerebral fica com uma desarmonia naquele órgão, e eu fico vagando no mundo espiritual. Chega num determinado momento que a espiritualidade diz, é hora de reencarnar. Quem molda o corpo físico é o perispírito. Se o meu perispírito está desequilibrado, desarmonizado, doente, ele vai moldar o corpo, consequentemente o quê? Doente, e aí nascem pessoas, muitas vezes com problemas neurológicos, paralisias, demências desde criança, retardos mentais, e por aí vai. E aí as pessoas dizem, meu Deus, que coisa horrível, que absurdo, Deus é injusto, será que não existe Deus? Não está vendo que é uma criança nessa situação, nessa condição? Não foi Deus que causou isso, foi o próprio Espírito que causou aquele dano a si mesmo. Agora é ação e reação. Sobre o corpo físico vai se moldar a perturbação que existe no corpo perispiritual. Consequentemente, ele nasce com determinadas alterações que a gente não entende por que elas acontecem. Mas está lá, é a paralisia cerebral, porque o uso de uma substância dessa é um suicídio. E aí você vem com danos cerebrais, vem com uma paralisia cerebral, vem com uma limitação, vem com umas síndromes na medicina que ninguém entende que síndrome é aquela, são coisas loucas. São pessoas que têm 50, 60, 70 convulsões num dia. Eu tenho um paciente que tem 100 convulsões num dia, você dá remédio de cima e embaixo, a convulsão não desaparece. É uma lesão cerebral que determina convulsões diárias. Uma quantidade enorme, um sofrimento para o ser, para a mãe, para quem está em volta. E a medicina não consegue parar aquilo. Por que não consegue? Porque o problema não é no cérebro só, é perispiritual. Está lá, impregnado. Eu determinei aquele dano no meu perispírito. Então a gente precisa refletir sobre isso que a gente está causando na nossa encarnação. E não só no uso de drogas ilícitas, no que eu penso principalmente, no que eu sinto. Os meus sentimentos, será que realmente eles estão no caminho saudável? Será que realmente eu estou pautando as vibrações do meu coração na fraternidade, no amor, na compaixão? Ou se eu estou me viciando, me tornando dependente do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha raiva, do meu ódio, da minha vingança, da minha avareza, da minha mesquinhez? Não só mesquinhez de dinheiro, mas mesquinhez emocional, porque nós somos mesquinhos emocionalmente falando. Eu só dou o meu amor para quem eu quero, é minha família, é só para você, para mais ninguém. Você é meu amigo, você é meu filho, e a gente vai tomando posse. Jesus não nos ensinou isso. Jesus, pelo contrário, ele ensinou o amor incondicional. Não tem família, todos somos irmãos. Ele ampliou esse conceito, ele abriu a mente de todos nós com aquelas colocações, muito além do que a gente percebe, que a gente vive uma coisa muito possessiva, e com isso a gente sofre, a gente se transforma muitas vezes dependente do filho. A mãe e o filho estão ali juntos, aí vai, aquele grude, e de repente, eu vou embora, eu vou sair de casa. A mãe desaba, quase morre, entra em depressão, porque ficou totalmente dependente emocionalmente daquele outro ser, não criou a própria existência, não fluiu junto, queria viver a vida do outro, e aí se escravizou, se submeteu àquele sentimento, depois não sabe mais o que fazer da vida, quando o filho ou a filha vai embora de casa. Muitos até acompanham os filhos. O filho vai mudar de lugar, vai morar naquele outro local, vende a casa, vende tudo, vai para lá.
A gente tem que pensar sobre isso, como nós nos tornamos dependentes também do outro em relação a isso. Porque isso não vai nos ajudar a sermos seres independentes, autônomos. A gente precisa vivenciar isso também. Que os filhos, as pessoas que estão às nossas voltas, estão temporariamente. Ninguém pertence a ninguém. A gente precisa entender que somos uma grande família e precisamos nos ajudar. Esses jovens que estão aí fora e que vivem muitas vezes em famílias desajustadas, desequilibradas, que não estão dando a estrutura, cabe a nós que estamos em volta, que exercemos nossos trabalhos sociais, sejam nas escolas, sejam como os amigos, sejam como vizinhos, sejam como pessoas próximas, podemos estender as mãos a essas pessoas. Que se a gente tem contato com elas, se nós estamos sabendo dos problemas que elas têm, é porque Deus colocou essas pessoas no nosso caminho. Para quê? Para que possamos auxiliar. A gente não vai resolver o problema de todos, mas a gente pode estender a mão e mostrar que existe um outro caminho, diferente daquele que está sendo utilizado por eles. Porque tem muitos espíritos ali que precisam só da mão. Você estende a mão e você vai descobrir como tem criatividade, como tem coisas boas dentro dessas pessoas, desses jovens que estão ali. Eles precisam de estímulos, precisam de ajuda, eles precisam de um apoio para seguirem uma outra trajetória que não aquela, que é tão simples e tão fácil. Por isso é que os espíritos dizem, o arrastamento sim, irresistível não, porque nós também precisamos fazer o nosso trabalho cristão em relação a eles. Aqui, nesse livrinho, a gente tem uma passagem muito interessante que eles colocam como administrar essa crise, né? E a crise no sentido de que quando você vai auxiliar essas pessoas, primeiro você precisa conhecer o problema, ou seja, como é que é conhecer o problema? Você tem um dependente químico. E conhecer o problema dentro da família do dependente químico significa o seguinte: se eu tenho um jovem, um filho, uma filha, eu percebo que ele mudou o comportamento, que ele está diferente, que ele está tendo atitudes que não são mais aquela que ele tinha. Ele chegava em casa, ele participava das atividades de casa, ele conversava, ele almoçava junto, agora ele fica isolado, sozinho, distante, não quer conversar mais, abaixa a cabeça, entra correndo, sai correndo. Atenção! Fica atento, pode alguma coisa estar acontecendo ali. Procura saber junto com os amigos. Se não tiver essa informação, vai na escola. Procura saber na escola. Muitas vezes o aluno não está indo nem na escola, está faltando. Você precisa estar a par do que está acontecendo com aquele adolescente naquele momento. E enfrente a situação. Ah, mas eu posso descobrir que ele está fumando maconha, que ele está cheirando cocaína. Sim, pode acontecer. E aí? Vai fazer o quê? Vai fechar os olhos diante disso? Ah, mas eu estou com vergonha diante dessa situação. Uma coisa terrível. Sim, é uma coisa terrível, sim. Não é fácil de ser enfrentado, mas não tem outro caminho. Aquele espírito está sob sua responsabilidade. E se a gente se afasta e se isola da nossa responsabilidade, a gente vai ter que prestar contas perante quem? Perante a mim mesmo, quando eu desencarnar. É a minha consciência que vai me cobrar a atitude que eu deveria ter mais adequada em relação ao meu filho naquela hora. Filho, vem cá, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, olha só. Eu acho que você pode estar cheirando cocaína ou fumando maconha. Será que eu estou doido? Será que eu estou maluco? Está acontecendo isso com você? Não sei. A gente às vezes não sabe nem o que perguntar, o que falar. Abre seu coração, pergunta, fala sinceramente o que está acontecendo ali naquele momento. Abre o coração, procure ajuda, mas não feche os olhos diante do que está acontecendo de você, porque muitas vezes você consegue nesse movimento trazer de volta ele para o caminho, mas se você deixa aquilo continuar, daqui a pouco não tem mais volta. Então, percebeu mudança de comportamento, escola, amigos, e vai em frente, é um trabalho. Ajuda na casa espírita, ajuda psicológica, ajuda médica, procura pessoas que possam colaborar, que possam ajudar, para quê? Para que haja um movimento de auxílio a esse jovem. Você tem que
conhecer o problema nesse momento, enfrentar o problema. Porque é fácil a gente dizer, tá vendo? Olha lá, o filho de fulano, o maconheiro, fica ali na esquina fumando maconha a noite toda. O que isso ajuda? O que isso ajuda? É muito mais fácil, se a pessoa está passando dificuldade, vá lá e se propõe a auxiliar. Estenda a sua mão para saber se a dor daquela mãe, daquele pai está muito grande. Se você pode colaborar de alguma forma para auxiliar. Você pode até não saber como, mas não critique, não julgue, porque pode acontecer daqui a pouco com você ou dentro da sua família. A gente não sabe, ninguém sabe. A gente acha que tem uma bola de cristal e prevê o futuro do que pode acontecer. Eu não sei se amanhã ou depois eu me desequilibro e aí eu acho que fumar, beber e cheirar e usar cocaína seja o caminho da minha vida. Eu não sei. Se isso acontecer, eu espero que as pessoas me ajudem. Estendam a mão para mim, colaborem, cheguem. Não fiquem criticando de longe, porque isso é muito ruim, não auxilia, não colabora, não ajuda. Nesse processo, eles dizem que precisa se fixar prioridades. É o que eles dizem, tirar a venda dos olhos, não se deixe manipular ou iludir. O que significa isso? É exatamente isso que eu estou falando. Enfrentar. Não se deixe chantagear. Porque uma das coisas que acontecem em quem tem dependência química é uma chantagem muito grande. E a gente precisa ter atenção. Que a pessoa diz, não, eu vou parar, pode deixar, não, eu vou parar, mas dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí que, ó, é só para eu comer um negócio, não sei mais o que, blá. Você já teve a percepção que não é, que é para usar a substância. Isso você não pode se iludir com isso. Não, pode deixar, vai parar, né? Vai parar, vai conseguir parar. Não é assim. Precisa se enfrentar de uma forma realística essa situação. É extremamente dolorosa. Os familiares devem ser um só, ter o mesmo direcionamento quando tratam da recuperação do dependente. É preciso participar de um grupo de apoio e autoajuda e formular um plano para se auxiliar. Esse livro é pequenininho, mas ele é profundo, porque é uma coisa prática, exercida por esses grupos de apoio que eles têm no Sul. São mais de 20 ou 30 grupos que eles trabalham lá e eles divulgam esse tipo de trabalho e são espíritas. É um trabalho todo em cima do espiritismo. Tá? Então tem encontros com a família, tem encontros com os dependentes, tem parte toda relacionada à leitura da obra de Allan Kardec, do espiritismo, e a gente precisa enfrentar essa situação realmente sem querer fugir dela. É difícil? É muito difícil. Não é fácil realmente a resolução desses problemas, mas a gente só vai aprender na prática, vivenciando, enfrentando essas situações. A Casa Espírita, ela recebe esses nossos irmãos em sofrimento. A Casa Espírita, ela faz orações frequentemente para os irmãos, mesmo desencarnados, se encontram nessa situação de dependência e iniciação. Para quê? Para auxiliarem não só o plano dos encarnados, também como o plano dos desencarnados que precisam de auxílio. Então, que a gente possa ter dentro dos nossos corações uma visão diferente sobre essas pessoas que se entregaram à dependência dessas substâncias, entendendo que são doentes e, mais ainda, que são irmãos nossos em dor, em sofrimento, e que não nos cabe julgamento dessas pessoas. Lembrando que Jesus em nenhum momento julgou quem quer que fosse, por maior erro que a sociedade entendia que aquela pessoa teria cometido naquele momento, Jesus em nenhum momento julgou a ninguém. Então, quem somos nós para querer julgar o nosso irmão por qualquer atitude que ele tenha tomado? Se o Mestre, na sua perfeição, não fez, por que nós iremos fazer alguma atitude dessa? Que a paz do Cristo possa sempre nos envolver, clarear as nossas mentes e abrir os nossos corações para a fraternidade. Muita paz.